Eu sou o professor Inairo Gomes, Francisco Inairo Gomes. Neste vídeo, depois de termos visto quão importantes são os princípios e regras de um sistema para as nossas vidas, veremos também que a perfeita normalidade de um sistema se condiciona à observância rigorosa das leis biológicas, que são as leis da vida. Isso significa dizer, gente, que se as leis da vida não estiverem sendo observadas, o sistema vai ser tumultuado, as coisas não funcionam bem e nós temos muitos problemas em nossas vidas. Os sistemas e as leis biológicas. As leis biológicas, gente, são as leis da vida. Convém esclarecer que o nosso propósito enquanto seres humanos, ao construirmos e mantermos um sistema com todos os seus princípios e regras, é a obtenção de resultados benéficos que facilitem e garantam a sustentabilidade das nossas vidas. A vida, portanto, é a razão primeira de tudo, em defesa da qual tudo se justifica, sendo por isso considerada como o mais importante de todos os direitos fundamentais que são inerentes a todos os seres humanos. O princípio da conservação da vida, exigências fundamentais de nutrição, reprodução e evolução. A vida só se submete às leis biológicas próprias que a regem, de sorte que, em se tratando da vida, elas assumem papel preponderante sobre todas as demais leis, enquanto determinantes do comportamento humano em todas as áreas e aspectos. Uma das explicações mais didáticas e completas a respeito de como funcionam as leis biológicas que regem a vida é a de Pietro Baldi, um dos mais cultos e valorosos sábios da atualidade. Vejamos o que ele nos ensina. Abre aspas. A vida manifesta-se desde seu primeiro aparecimento com a característica fundamental de atividade de luta pela conservação. Esse princípio logo se divide em dois: conservação do indivíduo e conservação da espécie, a que presidem duas funções básicas: nutrição e reprodução. Há uma linguagem comum a todos os seres vivos, que todos compreendem: fome e amor, sexo, afeição. Trata-se de leis férreas, ferozes em seus primórdios, mas sempre equilibradas em perfeita justiça. Conservar-se é o mais premente e sempre presente esforço da vida. Tesouros de sabedoria são dissipados, todas as astúcias, os meios mais poderosos, todos os sistemas e os mais diferentes estilos são empregados, contanto que se alcance esse objetivo. Dever supremo a que não podeis escapar, mesmo que quisesseis ficar ociosos, o instinto de conservação vos defende do suicídio, dando-vos o medo da morte. Compreendeis, porém, que se a conservação é necessidade inviolável, não pode sozinha constituir um fim último, porque é um absurdo um ciclo fechado e estacionário de finalidade. Uma vida que só tenha como meta a autoconservação. A vida não é um fim em si mesma, mas meio para um objetivo mais alto, que é evoluir. Evoluir significa progredir na alegria, no bem, significa libertação das formas inferiores de existência, realização progressiva do pensamento de Deus. Meta suprema que vos revela porque o fenômeno da vida está tão ciosamente protegido por leis sábias. Refleti que nela se quer supremamente vossa felicidade e elevai um hino de gratidão ao Criador. Eis o novo instinto universal e insuprimível, a necessidade de progresso e a insaciabilidade do desejo. Fecha aspas, Pietro Baldi. Em síntese, o pensamento de Pietro Baldi nos revela o princípio da conservação da vida,
claramente manifesto nas três exigências fundamentais da vida: nutrição, reprodução e evolução. Exigências fundamentais estas que são regidas por três instintos insuprimíveis: a fome, o sexo, afeição ou amor, como queiram, e o progresso. Vejamos nos quadros a seguir. A vida, as suas finalidades, exigências fundamentais, as necessidades básicas e os instintos. Observemos nesse quadro que a vida tem finalidades, exigências e instintos. No caso, a nutrição, a reprodução e a evolução são exigências fundamentais da vida. A nutrição, que tem por finalidade a preservação do indivíduo, a reprodução, que tem por finalidade a preservação da espécie, e a evolução, que tem por finalidade a perfeição do ser humano. Essas três exigências fundamentais são protegidas por três instintos, que é a fome, o sexo e o progresso. Ocorrendo atentados contra a vida, quer seja restringindo o atendimento da nutrição, da reprodução e da evolução, predominam os instintos e o ser humano age como uma fera e a fera ataca. É o que mostramos nesse quadro, os instintos indo atacar os causadores dos atentados contra a vida. Para orientar no atendimento das exigências fundamentais da vida, dando-lhes sustentabilidade e fazendo com que ele se processe de modo harmonioso, ordeiro e pacífico, é que existem a ética e a moral. A ética e a moral diante das leis biológicas e das exigências fundamentais da vida. Importa chamar a atenção para as diferenças e semelhanças mais evidentes entre os seres humanos e as demais espécies animais. Dentre as diferenças, destaca-se no ser humano o discernimento que, entre tantas outras habilidades, inclui as capacidades criativa e de distinguir o certo do errado. Dentre as semelhanças, sobressai-se a presença do princípio da vida, manifestando-se desde o seu primeiro momento como a característica fundamental de atividade de luta pela conservação. Segundo Pietro Baldi, fome e sexo são linguagens comuns a todos os seres vivos, que todos compreendem, regidas por leis biológicas férreas, ferozes, que ante as suas inobservâncias fazem com que se manifestem e predominem os instintos. Conservar-se, diz ele, é o mais premente e sempre presente esforço da vida, comum a todos os seres vivos. Isso significa dizer que, dos seres humanos, é natural esperar-se que reajam sempre como os demais seres vivos, conforme as mesmas leis biológicas que presidem a necessidade de conservação da vida. Eis porque será prudente, nos momentos dos juízos morais, sociais, jurídicos, etc., que as responsabilizações impostas aos seres humanos considerem sempre o grau de satisfação das exigências fundamentais da vida, para que não cometamos graves erros e injustiças. Essa recomendação situa-se no epicentro do grande conflito vivenciado pela sociedade dos dias atuais, onde campeia a tirania, que é a trilogia formada pela corrupção, injustiça e violência dos governos contra as nações, causando a ignorância, a miséria e a escravidão. A visão lúcida dessa realidade suscita questões que adentram aos campos da moral, da política e da gestão econômica e social. Exemplo, a quem responsabilizar pela desarmonia social, pela corrupção, injustiças, violência, criminalidade e demais mazelas conhecidas nos dias atuais.
A cada cidadão individualmente? Ou à sociedade como um todo? Ou às lideranças políticas que estão sendo pagas e que assumiram a responsabilidade da condução do destino da nação? Resposta e solução para essa questão e muitas outras reclamam o conhecimento da verdade para o exercício da ética, da cidadania e da gestão pública e privada, que encontraremos na análise dos princípios, regras e pressupostos do sistema do mérito. Adquira os vídeos, faça a sua coleção completa e leve esses temas para o conhecimento e o debate responsável de todos os seus amigos e familiares. A liberdade, gente, com responsabilidade, depende do nosso conhecimento e a nossa felicidade do nosso querer individual e coletivo. O nosso destino, nós decidimos. Na sequência, explicaremos como será a política, a economia, o crédito, a tributação e as finanças, enfim, a gestão pública e privada do sistema do mérito. Obviamente, tudo isso com base no princípio moral da ética, que é o princípio moral do sistema do mérito.